A paz do Senhor. Como estão? Nós estamos um pouquinho afastados, né? Um tempo que a gente não grava o vídeo. Mas tudo bem, porque tudo vai correndo conforme a vontade do Senhor. E hoje eu vim aqui para trazer uma palavra para vocês que tocou muito o meu coração. Eu estava aqui relendo o Evangelho de Lucas e eu parei em um versículo, no capítulo 24, que me chamou muita atenção. Sabe quando você lê e aquele versículo parece que, que alguém passou um marca-texto, que ele sozinho brilha para você? Então, foi esse versículo para mim que diz assim, Lucas 24, versículo 32. E questionaram-se entre si, porventura, não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E aí, meu povo, o que está acontecendo aqui? Vou contextualizar para vocês. Jesus havia morrido, né? As mulheres tinham ido ao túmulo e visto que Jesus ressuscitou, Pedro foi ao túmulo e alegou o que ele tinha visto lá também. E os discípulos ainda assim estavam descrentes daquilo, estavam desanimados, estavam entristecidos. E estavam caminhando, fazendo uma caminhada e encontraram Jesus, de fato, e passaram a noite com ele, e conversaram com ele, e o convidaram, né, a estar com eles, e não reconheceram que era Jesus. E eles estavam tão descrentes da sua ressurreição, tão desanimados, tristes, e humanamente isso é completamente compreensível também. Mas eles estavam tão aprofundados naquilo que eles estavam sentindo, que eles olharam para Jesus, falaram com Jesus, mas só o identificaram quando Jesus partiu o pão diante deles. Então eles falaram: olha, é Jesus. Aí eles se lembraram: caramba, lembra quando queimava o nosso coração, quando esse mesmo Jesus falava e nos ensinava as Escrituras. E a pergunta que eu tenho para você hoje: você lembra quando você ouvia sobre as Escrituras, quando você falava com Jesus e o seu coração queimava? Você lembra disso? Hoje a gente tem visto as igrejas viverem muito como foi dito a Ezequiel lá no capítulo 33. Vou até botar lá, ó, capítulo 33 de Ezequiel, versículo 31 e 32. O meu povo vem a ti como costuma fazer e se assenta para ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra em prática. Com a boca eles chegam a expressar louvor e devoção, mas o coração dessa gente dá mais importância ao lucro. Estão ávidos por ganhos injustos. Para este povo, o profeta se assemelha a um poeta ou cantor romântico que entoa cânticos de amor com bela voz e toca seu instrumento musical virtuosamente. Porquanto eles ouvem as suas palavras, mas de fato não as colocam em prática em suas próprias vidas. Olha que palavra forte. Os discípulos, eles ouviam as palavras de Jesus, eles sabiam de tudo o que ia acontecer, mas quando chegou a hora, eles não as colocavam em prática. E o mesmo aconteceu aqui com o povo, quando Deus deu essa palavra a Ezequiel. Olha o que Deus fala: olha, esse povo vai à igreja, esse povo vai à sinagoga, esse povo ouve o que nós dizemos, esse povo vê o que nós vemos, esse povo vive o que nós vivemos. Mas as palavras do profeta, para eles, são como uma poesia. Eles sentam, eles apreciam e eles falam: nossa, que bonito! E vão embora, como se nada tivesse acontecido. A pergunta que eu tenho para você hoje: você senta para ouvir a palavra de Deus e pratica e cria, através dessa palavra, um relacionamento mais profundo e mais íntimo com o Senhor? Ou você só aprecia como se fosse um show, como se fosse uma poesia, uma música, uma peça de teatro? Hoje a sociedade torna a gente mais espectador de tudo. Sabe? Espectador no sentido de só assistir. Você vai lá, consome o seu produto, você assiste o filme no cinema e vai embora. E faz o que com aquele filme? Nada. E as pregações hoje viraram isso. Produtos a serem consumidos. Você chega na igreja, você assiste
um espetáculo? Ou você toma aquilo como a palavra de um profeta? Você senta e aplaude e vai embora como quem acabou de ouvir uma poesia, de ouvir uma história? Ou você lembra que aquelas são as palavras de Jesus? Me diz, você se lembra de quando o seu coração ardia ao ouvir a palavra de Jesus? Ou Jesus está do seu lado, falando com você, jantando com você, e você não é capaz de reconhecê-lo? Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Ei, igreja, é hora de acordar. Desperta, tu que dormes, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja.